tá? A gente vai falar aqui. Ela botou uma pergunta aqui, a Manuela Madruga. Ela botou a seguinte pergunta: pela prática de vocês, quais elementos escolhidos em um exame pericial os jurados tendem a valorizar mais? Tá? Por exemplo, mapas anatômicos, ou fotografias, ou exame de DNA. Vamos lá, vamos tentar responder de uma forma bem objetiva. Primeiro, eu vou chamar agora o Fábio. Na verdade, eu não gosto de falar qual a perícia é mais ou é menos, vai depender da característica do crime. Porque se você encontra uma mulher morta e que também foi violentada sexualmente, e sêmen do possível acusado, é, você encontra isso comprovado por DNA, ele não vai poder fugir de uma relação sexual com ela. Vai ter que explicar isso, foi consentida e a morte foi depois, ou qualquer coisa parecida. Então, isso teria uma importância fundamental para dizer, aquele cara teve ali. Então, ele que. E aí a acusação pode, além dessa perícia, ter outras fontes de prova, como, por exemplo, um depoimento que diz que o viu pulando lá de forma sorrateira e que ouviu depois essa mulher pedindo socorro. Enfim, então aí eu vou ter uma prova mais robusta contra. Né? Isso é uma hipótese. O auto de exame cadavérico, quando a pessoa, por exemplo, ela vai falar que agiu em legítima defesa e os disparos foram efetuados quando os dois disputavam uma arma de fogo e a arma de fogo estava colada no corpo dos dois. E depois eu vejo uma vítima com 3, 4 disparos, nenhum disparo desse a curta distância, como o interrogatório do acusado ele sugeriu. Né? Eu estou agora formulando esses meus exemplos numa caixa muito fechada, né? Para a gente não fugir disso. Então, as características da lesão vão ser importantes. Quando eu tenho uma pessoa dizendo, eu só dei um empurrão na outra e ela caiu, bateu com a cabeça, morreu. Então, isso aí eu tenho uma lesão seguida de morte, ou nem uma lesão seguida de morte, uma lesão e a consequência é completamente fortuita. Mas eu vejo o auto de exame cadavérico e vejo múltiplas lesões na cabeça, em outras partes do corpo. Então, vai depender muito das circunstâncias do caso, que todas as provas podem ser fundamentais. Então, em cada caso, uma prova vai ser mais importante que a outra. A gente tem sempre o auto de exame cadavérico, que existe na quase totalidade dos crimes de homicídio. Então, no mais das vezes, a gente olha para as lesões na vítima, né? Para o esquema de lesões e as lesões descritas no corpo do laudo também, no mais das vezes. Glaucio. Me parece que o mais importante aí é saber o seguinte: o que o jurado quer saber ao analisar a prova pericial A ou B, de maneira a ter a sua dúvida espancada. Então, primeiro, até porque a nossa audiência aqui é entre pessoas com formação técnica e pessoas com formação jurídica, é que não existe um sistema de prova tarifada. O julgador ele pode dar uma importância, na hipótese A, a uma prova testemunhal maior que uma pericial, e na hipótese B, uma prova pericial maior que a testemunhal. Então, é preciso que se diga que a prova ela tem uma análise livre, né, sob uma perspectiva lógica, racional do julgador, que quando se trata de um julgador togado é fundamentada, e quando se trata do jurado, não. Essa é a primeira situação. A segunda situação, sob a minha ótica, é que quando há uma dúvida entre a prova, e aí não estou falando de provas de mesma categoria periciais, estou falando de provas distintas, o jurado tende a dar uma valoração probatória à prova pericial. E o que me parece razoável, em virtude da credibilidade e da confiabilidade de quem a produz, não é mesmo? Porque ali
principalmente dentro da nossa matéria-prima, né, crime de morte, é muito difícil você ter uma situação de uma produção de um testemunho absolutamente imparcial, equidistante, sem tomar noção, sem se misturar com as dores envolvidas, com o evento criminoso e etc. O perito não, né? Ele vem ali com uma percepção técnica, sem, eu não sei se o pai da vítima está chorando, se a mãe do réu está desesperado que ele está preso, sem nada. Eu olho aquilo ali e eu dou o diagnóstico do que eu estou vendo e eu estou lendo, de maneira fria, impessoal e imparcial. E aí penso eu que nessa crivagem de análise probatória entre a prova testemunhal e a prova pericial, cede o jurado mais ao acolhimento da prova que é pericial. Agora, quando nós estamos diante de duas perícias, se elas são conflitantes de algum modo, e eu rapidamente já passei por uma situação dessa em que o corpo, o conselho de sentença foi dissolvido por conta de uma quebra de incomunicabilidade dos jurados, exatamente por conta dessa questão. Nós tivemos 2 peritos se apresentando, um perito legista e o perito de local. E o que acontecia ali? Uma situação de análise de gotejamento de sangue, em que o perito de local sugeriu uma situação que poderia reportar a um suicídio, e o perito legista, que estava sendo ouvido, a perita de local já tinha sido ouvida, o perito legista estava sendo ouvido, e ele, nas respostas dele, estava meio que encaminhando, né, a sua análise com relação à prova de que não haveria possibilidade de um suicídio. E aí o que acontece? Deu um intervalo, uma jurada perguntou para a outra: mas olha só, o que a gente precisa ser, né? Qual a formação técnica que eu preciso ter para ser, por exemplo, perito local? Né? Porque, na verdade, elas estavam ali numa dúvida de qual prova elas depositariam uma maior credibilidade, na perícia de local ou na perícia na necrópsia, né? Mas eu acho que isso é raro. Em regra, o jurado ele dá como perfeitas as provas periciais, se você não consegue demonstrar ali de pronto um equívoco, um erro, uma falha, e tendem, na análise das provas, preferir a prova pericial à prova testemunhal.